Eu sou José Otávio, tenho 46 anos, sou professor universitário e autista. Eu queria contar aqui para vocês hoje como que a gente lida com uma crise, né? E cada um é cada qual. E hoje eu fiz o que eu fiz a minha vida inteira, na adolescência e na infância, para lidar com momentos de crise. Eu não fiz nada além de estudar. Eu, eu fiquei no meu quarto a tarde toda depois do almoço, sem sair, e estudei profundamente o assunto da consciência, um pouco sobre inteligência artificial e como funciona nosso cérebro. E é muito interessante, né? Porque quanto mais a gente tem consciência de como funciona, mais a gente pode saber lidar com essas questões da crise, né? Porque eu já sei que quando eu tenho uma crise e eu tenho coragem de enfrentar ela desse jeito, estudando, tentando fazer alguma coisa que eu goste, assim, e que não exija capacidade motora, porque se eu for fazer alguma coisa com capacidade motora, é capaz de eu me cortar, me machucar, porque eu perco muito essa capacidade. Eu entendi muito mais sobre a crise, assim, dos mecanismos, como funciona, porque quando a gente estuda a consciência, a gente entende como funciona. Então, nosso cérebro é muito mais complexo do que a gente imagina. E as substâncias estão todas lá, né? Então, a gente fala muito de neurônio, de sistema límbico, essas coisas, mas tem muito mais áreas, né? No nosso cérebro tem uma tal célula que chama glia, que tem astrócito, dendrócito e outras células lá, né, que criam toda uma interação. E eu reparei que nos autistas essas interações são mais rápidas. É como se a gente tivesse uma maior consciência e não uma menor consciência das coisas. Porque para ter consciência nós temos que ter ondas, e ondas que se encontram uma com a outra. E o que acontece nas nossas crises é que a gente começa a ter muitos pensamentos rápidos, muitas coisas, muitos sentimentos, muitas emoções. Eu estou falando certo, pessoal? Ou é só comigo que acontece isso? Tá falando certo, sim. Tá falando certo. Realmente, vem muitas coisas na nossa mente, né? Durante a crise. Então, o que acontece? É como se a gente tivesse que gerar. Vocês sabiam que na consciência, Tramonte, das pessoas, a maioria das pessoas, demora mais do que 2 segundos para a pessoa ter um episódio consciente? Antes de menos de 2 segundos, elas não conseguem ter consciência de nada. Você já reparou que a gente é um pouquinho mais rápido do que isso, Tramonte, na nossa mente? É muito interessante isso, porque o que acontece? Alguns processos são disparados e a gente tem uma interação de um monte de coisa. Porque o que acontece? Nós temos neurônios, falam que o autismo é neurônio, não, é hereditário, né? Então tem a parte genética, mas a genética não manda em nada, né? Ela se expressa nas proteínas do nosso corpo. E vocês sabiam que o autista tem muito mais alteração dessas proteínas. Então, temos processos inflamatórios. Segundo pesquisas da Universidade Americana, de uma universidade americana em consórcio duas universidades, Harvard e Columbia,
a expectativa de vida de nós autistas é mais do que 20% menor do que a média da população. Nós enfrentamos problemas inflamatórios, infecciosos, problemas de comportamento, vários outros problemas, problemas de adaptação a coisas do dia a dia, do cotidiano, a questão legal, a questão educacional, muitas coisas. Então, eu acho que nós somos vencedores e chegar até aqui nessa idade avançada. Eu estou com 46 anos. Tramonte, você está com quantos anos? Para as meninas, a gente não pergunta. Eu estou com 41, vou fazer 42 em outubro. Nós estamos indo longe, né, Tramonte? Eu aqui sou o sênior aqui do pessoal, mas realmente é muito difícil viver com autismo. Parece que não, porque quem vê um tipo, vê a gente, assim, mas não vê os detalhes. E esses detalhes a gente não sabe falar. A gente, pelo próprio autismo, a gente não consegue contar o que nós passamos. Então, a pessoa pergunta, pode ser um médico, alguém está perto, você está com algum tipo de dor? Você fala, não sei. Como você está se sentindo? Eu respondo, estou me sentindo. Mas o que você sente? Não sei responder. Só um pouquinho. Oi, pode falar. Só um pouquinho, José, Otávio. Tem até um nome técnico, um nome científico para esse negócio. Essa dificuldade de explicar a emoção. Alexitimia. Sim. Você ouviu falar disso, Otávio? Sim, ouvi. E eu vejo que todas essas aleximia, outro vem com síndrome de Ehlers, que tem dificuldade nas sensoriais, quando a pessoa vai estudar a fundo, ela descobre que o alexítico é autista, ela descobre que a pessoa que tem isso é autista. Na verdade, tudo isso é uma expressão de nós, pessoas com autismo, né? E nós somos 3%, de 2 a 3% da população. Quando vão procurar os autistas em cidades americanas lá, que foram buscar ativamente, os políticos falaram, não, nós temos que descobrir quem são. Bate casa em casa, faz diagnóstico, é 3%, é muita gente. O que é 3%? Nasceu 100, tem 3 com autismo. É muita gente, não é, pessoal? 1 em 33, 1 em 44 é o que está se falando hoje nos Estados Unidos, mas se buscar mesmo com lupa, é mais. Imagine nos adultos quantos autistas tem aí. E, para lidar com a crise hoje, eu resolvi estudar. E daí fui longe, fui tentar entender o que é a primeira pessoa na filosofia, a terceira pessoa, estudei também na filosofia. Então, qual a dificuldade do autista? É ele conseguir contar o que ele sente em primeira pessoa, porque o outro só vê na perspectiva da terceira pessoa. O que é isso? Ele vê o que está acontecendo, mas ele não sabe o que você está passando. E só quando a própria pessoa com autismo fizer isso, é que vai dar certo. Isso tem problema também na tecnologia, em todos os lugares. Um outro exemplo, que não é de autista, é do racismo. Vocês sabiam que a inteligência artificial que foi desenvolvida para trabalhar com faces, reconhecimento de faces, não sabe reconhecer as emoções nas pessoas pretas, né? Nas pessoas que, em inglês, black people. Então, o que acontece? Já foi até um dos motivos de uma atrocidade que foi cometida nos Estados Unidos, veio de um sistema que achou que aquela pessoa era perigosa. Eu, como autista, já fui o sistema de um aeroporto entendeu que eu era uma pessoa perigosa, porque os comportamentos do autismo
e de não andar, não parar, parece de um traficante, de uma pessoa perigosa. Então, só quando nós, autistas, programarmos essas máquinas, ou, em inglês, Black People Code the Artificial Intelligence, quando as pessoas pretas, afrodescendentes, conseguirem fazer isso, se tiverem, se forem nós, Guilherme, que estivermos fazendo as coisas, que as pessoas vão perceber as nossas diferenças, as nossas dificuldades. E para a gente ter voz, esse encontro é histórico hoje, porque a gente se encontrar, Guilherme, não é como é seu nome, como você gosta de ser chamado? Guilherme? Guilherme, eu prefiro o apelido Gui. Gui. Então, olha só, quando a gente chama a pessoa por como ela gosta, Gui, é isso. Nós estamos nos encontrando pela essa tecnologia do Zoom, pela força da nossa amiga Larissa, porque não é natural os autistas fazerem um encontro, porque nós não achamos isso naturalmente, a gente não procura isso, e historicamente os autistas não se encontraram, tanto que os nossos direitos são os últimos das pessoas com deficiência que estão chegando na legislação, na política, na lei, em tudo. Nós precisamos nos unir. Eu enfrentei uma crise de uma maneira positiva e consegui estar aqui com vocês hoje. Não ia abrir a câmera, abri, estou feliz de estar vendo o Gui aqui e estar trocando essas informações, porque eu tenho 46 anos. Eu estou mais ou menos na minha crise número 3.000, para vocês terem ideia. Isso porque nesse último ano diminuiu muita. É só a quinta crise, uma por mês. É um pouco menos de uma por mês esse ano eu tive. Então, antes eu tinha muito mais, eu tinha 2 a 3 por semana, e hoje eu tive só a segunda. Esse nome crise não é apropriado, né? Porque, na verdade, é nosso sistema que ele é muito alerta. A gente consegue ter consciência, pessoal, porque vocês lembram, de uma crise a gente nunca esquece, não é verdade, Gui? É verdade. Eu me lembro de muitas das minhas crises, né? E do motivo, principalmente. O que desencadeia ela, né? E o que Geralmente é? a gente se lembra. A ansiedade. Eu acabo ficando ansioso com minhas notas ou algo do tipo. Mas antes da ansiedade, o que vem? Bom, o que vem é o receio. O receio. Você está falando das coisas emocionais. Sim. E se você estiver num lugar calmo, tranquilo, sem ninguém, no seu quarto, as crises vêm do mesmo jeito ou vêm um pouco menos? Muito menos. Muito, muito, muito menos, porque nós lembramos do estado emocional, mas o que desencadeia a crise é o estado sensorial. Nós temos Verdade. uma consciência maior dos nossos estados do corpo. Então, a gente percebe mais quando tem uma mudança do que as outras pessoas, e a gente percebe que não tem algo indo bem, né, Gui? Então, quando está com muito barulho, quando está com muito problema, a gente fica mais sensível. E isso pode levar a gente a ter mais e mais crises. Então, eu estou feliz de estar com o Gui aqui, e essa é a minha contribuição da reflexão nessa roda de conversa.